E aí pessoal, tô de volta. Bacana. Vamos ali, né? Depois de vir beber uma aguinha, tomar um cafezinho. Show de bola. Então, o próximo tema aqui da nossa introdução aqui nesse conteúdo vai ser sobre não é sobre musicalidade, sobre estilos de música, esse é outro tema. Nós vamos estar apresentando aqui em oração, né, os nossos irmãos que atuam no louvor da igreja. Foi nos colocado ali como direcionamento falar sobre músicos, né? Devemos orar pelos músicos, pelos levitas da igreja, enfim. Atualmente, hoje no nosso ministério, a gente tem passado um pouco de dificuldade nessa área. Por quê? Porque como está escrito, né? Se nós não clamarmos a Deus, se nós não demonstrarmos um interesse, as pedras clamarão. A natureza, ela geme, né? A natureza, o universo, ele reflete a glória de Deus, né? Então, nós somos apenas parte de tudo o que Deus propiciou para nós, desde a mensagem, desde da adoração, o culto em si a Deus, né? Deus ele prepara tudo. A palavra de Deus diz que cada membro, né, tem a sua função e um serviço, né, a ser executado por cada membro. Então, você deve buscar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que o Senhor tem colocado ao seu coração, de acordo com a sua busca, com aquilo que você também deseja. É como eu digo, o Senhor conhece o desejo do teu coração. E Ele vai até você para que você conheça o desejo que Ele tem sobre você, para que você possa aperfeiçoar o seu desejo de servi-lo também. Porque nada mais é importante do que você ser servido da maneira que você gosta. E será que Deus não tem a sua própria maneira de ser servido? Hã? Vou dar um exemplo aqui, rapidinho. É como as pessoas dizem assim, não é uma receita, entendeu? Por exemplo, olha, existem muitas formas de servir a Deus. Invente a sua. Não é legal essa frase? Então, só que é uma frase, cara, que não é compatível com a palavra de Deus. Por quê? Porque se cada um servir a Deus da forma que entende, da forma que, eu estou bem assim, em fazer assim. Cara, nós não estamos fazendo aquilo que Deus pede. Porque eu estou fazendo aquilo que é confortável para mim. Mas quando eu procuro saber qual é o meu chamado, o que Deus tem para mim, e Deus vai me mostrar se eu buscar, e eu for indo nessa direção, mesmo que de uma forma aprendendo, né, indo na direção, na velocidade que o Deus tem me proposto, eu vou encontrar o que Deus tem para mim. Essa é a minha caminhada, minha busca todos os dias, e deve ser a sua também. Então, assim, Deus ele já predeterminou a forma que ele gosta de ser servido, a forma que ele gosta de ser adorado, o que lhe agrada, o que lhe desagrada. Então você tem que seguir esses padrões. Você tem que seguir esses ensinos que a Bíblia traz. Tem coisas que Deus não se agrada, né? Às vezes você pode ser um músico, você pode tocar muito bem um violão, você pode ser um cara expert, mas se você não está ali disposto a adorá-lo, se não tiver amor, como está escrito,
vai ser apenas um som de um instrumento que você sabe muito bem manusear. Você sabe muito bem trabalhar ele. Quer ver um exemplo, cara? Não quero desanimar você que é músico, não. Quero que você se inspire em Deus, tá? Aqui, ó. Quantas pessoas conhecem bem isso aqui? Tem pessoas que manuseiam isso aqui, cara. 1 milhão de vezes melhor que eu. Conhece, sabe. Cara, meu, tem gente que... Mas, se não tiver isso aqui, ó. Coração, devoção, amor, submissão à palavra. Se submeter à vontade de Deus. Cara, não vale de nada. Vai ser apenas palavras, ensinos e doutrinas que vão sair de um livro. Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso. Logicamente que a palavra ela é viva e eficaz na vida de todo aquele que crê. Ou seja, a palavra, quando ela entra no coração de alguém que é sincero e verdadeiro, ela vai gerar fruto ali. Mas, para a pessoa que está manipulando a palavra, que está fazendo mau uso dela, não vai gerar vida nele. Aliás, isso vai depor contra ele. Por quê? Porque ele está usando em benefício próprio. Então, se você tem um instrumento que só sai som bonito dele, parabéns, você toca muito. Parabéns. Mas, será que agrada a Deus? Será que alegra o coração dele? É isso que você tem que pensar. Agora eu quero ir numa outra direção aqui também. Gente, é da forma que eu entendo. E vocês podem comentar aí, não tem problema. A gente está aqui, eu estou criando esse conteúdo para minha edificação, para edificação, né, de amigos meus que compartilham da palavra comigo. E eu estou crescendo a cada dia, eu estou aprendendo, não sou o dono da verdade, tá? Mas é um pouco daquilo que eu entendo, eu estou compartilhando com as pessoas que eu gosto. Espero que você goste um pouco de mim também, tá bom? Então assim, ó, você quer ver um outro exemplo? Às vezes o cara ele nem sabe tocar direito. Ou a pessoa, né? Homem, mulher, estou generalizando, tá? Vamos separar só criança de adulto, porque a criança muitas vezes ela não tem o discernimento e muitas vezes quem está comandando a criança é que não tem o discernimento também, né? Então a criança acaba sendo ali, coitada, a fazer as coisas que... Mas enfim, Deus sabe todas as coisas que são mais importantes. Mas vamos falar de quem tem entendimento, ou de quem não é mais criança, né? Paulo diz, pô, quando era criança fazia coisas de criança, agora que eu passei a ser homem, adulto, pô, eu tenho que agir como tal. Então assim, no ministério é assim também, nós temos muitas crianças espirituais, entendeu? Então é necessário também que a gente tenha um entendimento de que, ou uma vez que você já passou pelo básico do aprendizado, que você agora, né, ou que sabe manusear o instrumento, você tem esse talento, Deus te deu, glória a Deus. Mas você tem que fazer bom uso dele, se é para Deus. Se é para você ensaiar, para você tocar, tá tudo certo. Agora, para o Senhor, você tem que fazer não só de todo o coração, mas tem que fazer com respeito, tem que fazer procurando tirar o melhor de você, né? E assim como o pregador, o ministro da palavra, ele tem que ler, estudar, meditar, ele não pode simplesmente ir lá no púlpito, abrir a Bíblia e, né, e falar coisas que vêm da cabeça dele. Ele é necessário que ele se instrua, né, que ele aprenda sobre isso para que ele se aperfeiçoe, se torne melhor naquilo que ele faz, de acordo com o seu chamado. Assim também é um músico. Assim também é aquele que faz menção de servir a Deus através de instrumentos. Não é verdade? Então vamos lá. Uma coisa também, às vezes tem pessoas que não sabem tocar. Não conhecem. Tem pessoas que às vezes não conhecem o instrumento, não sabem tocar o instrumento e querem tocar na igreja. Aí você diz assim, não, mas é a casa do Senhor, Deus aceita tudo, o importante é coração, importante... Irmão,
Acha assim, o violão ele foi feito para dar determinadas notas. Você tem que tirar as notas dele. O piano foi criado para tirar certas notas dele. Você tem que tirar as notas dele. A flauta, você tem que tirar as notas dela. O clarinete, a bateria, o trombone, os pratos, o triângulo, tudo que é instrumento, né? Cada um deles tem a sua nota. Então, assim, se eu faço menção de servir a Deus nesse quesito, se eu tenho esse chamado, então eu tenho que estudar, me aperfeiçoar e aprender, fazer para poder chegar lá na frente e fazer bonito. Ah, não, tá ótimo, foi legal. Às vezes nem foi legal. Ah, não, mas Deus entende. Irmão, até eu entendo. Mas será que fica legal isso daí? Ó, é como você pegar um recruta, né? Vamos colocar assim, um recruta. Coloca ele na frente da batalha. Irmão, é batalha espiritual, é luta, é guerra, é oração, é intercessão, a adoração tem que subir, o louvor, a igreja inflama, a igreja é movida, né? A unção do Espírito, tudo é um conjunto de coisas, irmãos, que vai contribuir para o culto. Aí você pega, muitas vezes, um irmão que... Vou falar irmão, né? Irmã, também não. É deselegante. Vamos falar pessoa. Às vezes, muitas vezes existem aquelas pessoas que querem, porque querem cantar. Irmão, não canta. Não canta. Nem foi chamado para isso. Será que não tem alguém em amor que pode chegar para aquela pessoa e falar, irmão, vem cá, olha cá. Você não foi chamado para isso. Você gosta? Você tem como ser um bom cantor. Porque todo mundo que estudar aprende a dirigir, a cantar, a tocar violão. Meu irmão, todo mundo que quiser se dedicar, aprende. Ter o dom de Deus já é outra coisa. Você pode aprender, você pode originalizar esse talento, você poder saber tocar um instrumento, né? Tem pessoas que são autodidatas, que ele já tem um talento, o cara pega um instrumento, ele toca, ele pega outro, ele toca, ele consegue. Tem pessoas que têm musicista, pessoas que têm facilidade, mas tem pessoas que não foram chamadas para isso, irmão. E tem pessoas que nunca ninguém falou isso para elas, né? Aí se sente envergonhada na igreja, aí repara que alguns irmãos olham torto para ela. Por quê? Porque você precisa ser tratado na sua alma em relação a isso, né? Agora, é diferente se você falar assim, olha, irmãos, estou aprendendo e eu gostaria de fazer uma apresentação lá. Pastor, eu posso? Pastor, eu estou aprendendo, entendeu? Então, você vai lá, anuncia, fala, irmãos, olha aqui, o irmão ele está aprendendo, está ensaiando, certo? Irmãos, está ensaiando? Pô, ele vai fazer uma apresentação. Mas assim, eu sou favorável do quê? Irmãos, a pessoa ela quer se apresentar? Beleza, ensaia e vamos chamar os irmãos aqui que cuidam desse departamento, você vai fazer uma apresentação, se eles aprovar, você vai dentro da igreja e apresenta. Para quê? Para te preservar. Até para você não passar um carão, não passar uma vergonha. Aí quando você estiver treinado, se estiver apto, não é isso? Para exercer esse ministério, então você vai ser chamado para exercer esse ministério. Caso contrário, participe se houver um concurso na igreja, se houver apresentação, se houver um teatro, se houver um coral, não, fazer uma participação, e aí você vai se aperfeiçoando. Agora, tomar uma responsabilidade em departamento, você querer ir lá encarar aí, assim, do meu ponto de vista, não é saudável para a pessoa, nem espiritualmente falando. Agora, olha como é diferente. A pessoa tem interesse. Você chega lá, você tem interesse? Tenho. Ó, vamos conversar com o irmão que já atua nesse ministério. Nós vamos pedir para ele estar te ensaiando. Você pode ensaiar algumas músicas com ele, você entendeu? Você segue os passos dele, direcionamento. Não pode querer seguir uma carreira solo. Ah,
eu sei tocar o triângulo aqui, então não preciso falar com os irmãos, o pessoal do louvor. Pastor, eu quero uma oportunidade, eu quero ir lá na frente lá, eu sei tocar um triângulo aqui, eu vou tocar um triângulo. A pessoa, membro da igreja, né? Não, claro, não, vamos marcar. Bom, vou chamar o irmão aqui para fazer uma apresentação. Aí chega lá no triângulo lá e bato tudo errado, meto um forró gospel, né? Não sei se, né? Sabe, tipo, são coisas que é desordem. Tem coisas que causam desordem no culto. No culto, no serviço a Deus tem que ter ordem, tem que ter decência, né? Tem uma liderança, tem um pastor que é responsável da igreja, tem as irmãs que têm os departamentos que são os responsáveis, tem ali o irmão que é o representante, ó, ou a irmã, né, que ó, ela é a representante do louvor, você tem que alinhar com ele, conversar com ele, vamos agendar, vamos marcar. Pô, é diferente. Pô, realmente, ó, irmão Cláudio, realmente essa pessoa aqui, ela tem um talento, ela tem um desejo. Cara, vamos investir nela. Vamos investir, vamos pedir para os irmãos para ver quem pode ajudar, colocar no curso. Pô, tem talento, tem potencial, meu, vai ser uma benção. Olha que bonito isso, cara. Você tá o quê? Fazendo o quê com a pessoa? Você tá, ó, levando o status dela, o ânimo, né? Criando e proporcionando vida. Olha que lindo isso. E Deus se agrada. Agora, às vezes, a pessoa é um excelente advogado. Ou médico, né? Ou qual seja o segmento, né? Contador. E você tem que chegar para a pessoa e falar: olha, você é um excelente advogado, mas como músico, é melhor você continuar dando suas representações no direito. Ó, você, como músico, é um excelente contador, então continua como contador. Gente, quem ama tem que chegar em amor. Isso é ajudar o irmão, isso é falar a verdade. Não é isso? Você está vendo às vezes que a pessoa está passando um constrangimento danado e você não faz nada para ajudar essa pessoa. Hã? Nem pastor não tem essa igreja, você não consegue chegar lá, pastor, pô, posso conversar com o senhor? Pô, pastor, eu observei assim e tal, posso ajudar? O senhor tem interesse? Eu tenho um amigo, inclusive hoje ele é pastor, e é engraçado, ele não é cantor, mas vocês acreditam que ele é ministro do louvor da igreja? Ele é responsável? Ele dá aula de canto, ele não é cantor, mas ele consegue identificar as notas, ele melhora as pessoas, e as pessoas passam a exercer o ministério, né, de louvor, tudo, cara, com uma excelência melhor. Olha que lindo isso. Olha que dom que Deus deu para ele. Dom de ensinar as pessoas. Aí tem todo um treinamento. Aí, em alguns casos, envolve alimentação, né, para quem realmente se dedica a isso. Então, cara, isso é lindo. Por que eu estou falando isso? Porque a minha oração e orientação, se é que eu posso, né, para os meus irmãos que amam servir a Deus nesse ministério, é que reflitam, pensem sobre isso. A minha oração é essa: Senhor, abençoa cada um deles, Pai. Senhor, não desanima. Senhor, se eles têm realmente o desejo e o interesse, Senhor, que eles possam buscar isso na vida deles. Deus, que a igreja os abençoe, que nós também possamos orar com eles, aqui se tiver condição, ajudar eles no curso, instruir, ou até colocar em cursos de música, para aprender a tocar instrumentos, para se aperfeiçoarem, para que venham aqui, Senhor, e possam dar o seu melhor. Sabe por quê, irmão? Porque assim, ó, em tudo a gente pode, em quase tudo na vida, tem como a gente fazer um pré-treino, não é verdade? Mas muitas vezes, irmão, aliás, toda vez que um culto começa, aí, irmão, aí não é treino. Estamos em treinamento, mas quando o culto começa, irmão, tá valendo. Porque ali você vai
palavra de Deus, né? Ela vai tocar pessoas, ela vai tocar em situações de transformação. Tem pessoas que trancam seu coração com a chave e jogam a chave fora. Sabia? E quando chega lá na igreja, o nosso Deus vai lá, sem chave, sem nada, entra naquele coração. Como é que Deus faz isso? Sabe como? Deus vai quebrantando a pessoa. Uma palavra, um testemunho, um louvor. Às vezes é uma nota que entra no coração da pessoa. E ele quebranta ela. E ali ela se abre para o Senhor. E o Senhor, sem chave, sem nada, vai lá. Ele conhece os corações. E isso começa um processo de libertação na vida dessa pessoa, de transformação. Deus é bom mesmo. Mas qual foi a ferramenta que Deus usou para fazer isso? Foi a sua? Foi a minha? Às vezes eu estou lá intercedendo, estou lá orando. Hã? Irmãos, a ferramenta que Deus usou, Ele sabe qual foi. Mas é lindo você procurar entender que Deus usou de muitas ferramentas ali. Deus usou a igreja como um todo. Desde aquela pessoa que fica no estacionamento, desde a pessoa que fica na porta da igreja. Deus já vai quebrantando a pessoa ali, com gesto de amor, de educação. Não é isso? Eu fui recebido assim quando eu cheguei no ministério aqui em Barueri. Eu fui recebido pelo um dos anciãos da igreja, né? O meu amigo Pedrão, pai de todos lá, ele é quase pai de todo mundo lá na igreja, lá, um paizão lá. Né? Pai do pastor, pai do irmão do pastor, tem outro, né? Pai também, é neto, é filho, é todo mundo. Eu já estou da família também. É uma barata, isso é muito legal. E o Pedrão ali do Belval, ali do Barueri, nossa, muitos devem conhecer ele. É uma benção. Então olha só que engraçado. Então, desde quando eu cheguei naquele ministério, cara, ele já me recebeu assim de uma forma muito educada, muito bacana. Eu me senti, cara, Deus ali já, entendeu? Já deu o toque. Aí chega lá, pastor, no dia que eu cheguei na igreja, irmão, temos aqui os nomes e tal, você, né? Tinha chegado um pouco em cima do nome. Bom, seu nome, ô pastor, meu nome é Cláudio e tal. Tô vendo. Quem convidou o irmão? Aí eu falei para ele, Jesus. A igreja deu risada. Isso é engraçado assim. Mas é isso, é sobre isso. Então assim, Deus, Ele conhece o meu coração. Deus conhece o coração de cada um que está ouvindo esse vídeo aqui. Então o que Deus quer de você é que quando você estiver lá na igreja, ou em casa, já começa quando você sai de casa, no seu dia a dia, mas estando lá, melhor ainda, porque ali Deus vai usar a ferramenta dele, né? Muito mais. E ali é um toque seu que Deus vai pegar. Deus vai pegar um toque do irmão, Deus vai pegar um toque, uma nota, Deus vai pegar uma oração, Deus vai pegar uma gentileza, uma característica, um perfil de alguém, tudo, e Deus vai juntando tudo isso, e aí Deus começa a espalhar na igreja, derrama nos corações. Então por isso que eu entendo que o ministro de louvor, ele é mais um parte do todo que Deus tem para fazer ali, entendeu? Eu não separo aqui os super santos, os santarrões, os membros, sabe? Não tem divisão e não há acepção de pessoas. Principalmente nas coisas de Deus, não pode haver acepção de pessoas. Devemos ser tratados de forma igualitária, em amor, e todos estamos ali num único objetivo: servir, adorar ao Senhor e fazer com que eu seja o instrumento que Ele vai usar naquela noite para alguém ali. Hã? Inclusive para os meus. Inclusive para mim mesmo. Quantas vezes ali você traz uma palavra, uma mensagem, aquela palavra já começa cortando aonde? Em nós. Hã? Quantas vezes ali o ministro de louvor está cantando um hino ali, aí
Tem o Espírito Santo de Deus, quebra ele. O cara com voz embargada, cantando, ele segurando ali firme, segura aí, não deixa cair. E o cara tá ali, o Espírito já tocou nele já. O cara se emociona com a música, com a igreja, o louvor, a unção. Não é verdade? Então, fazemos todos parte desse todo, desse propósito de Deus. A minha oração é essa. É para que você ouvisse isso, para que você saiba que o Senhor ele te ama, né? E ele quer continuar usando você como um instrumento dele. Você tem que ser o melhor e o mais afiado instrumento que ele pode contar quando ele estiver fazendo a obra dele, ou na igreja, ou fora da igreja, ou na rua, ou, né, em missões. A gente vai falar isso, acho que amanhã, sobre missões, tudo. É isso, tá bom? O maior projeto de Deus na sua vida é você. Eu oro por isso, oro para que o Senhor te aperfeiçoe e que não só dos seus instrumentos, mas do seu principal instrumento que Deus te deu, que é a sua voz, ela possa sair audível, né? E alcançar o coração daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, ou daqueles que ainda estão titubeando em se entregar a Ele, que o Senhor possa fazer do seu instrumento, da sua voz, uma motivação para que as pessoas se convertam a Deus e comecem a andar pela palavra. Que Deus te abençoe muito, foi um enorme prazer estar junto com vocês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e isso aí. Tamo junto. E ó, se liga na bênção. Beijão.